Bem, galera, no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês uma das histórias mais bizarras do Minecraft. Bem, por volta de 2010, um cara chamado Dylan estava jogando num servidor qualquer, com poucas pessoas. Até que ele se deparou com um usuário chamado Player 541. Bem, Dylan quis ajudar esse player, levou ele até a sua base, onde ele deu alguns recursos para ele. Conversaram por um tempinho sobre jogos, principalmente, até que o player 541 começou a digitar alguns caracteres no chat. Primeiramente, Dylan achou que era só uma trollagem, mas não. Ele começou a correr, o Dylan saiu correndo atrás dele. Bem, até que o player parou e olhou para cima. Essa foi a última vez que ele foi visto. Ele guardou todos os screenshots daquele dia e tá procurando esse cara até hoje. Procurou nos chats de voz e falou: entrarei em contato. Bem, esse vídeo é inspirado no vídeo de Dylan 2 Minecraft sobre o mistério do Player 541. Bem, isso tudo foi na versão alfa do Minecraft. Então vamos analisar. Dylan deu alguns recursos essenciais para ele, conversou e ele começou a mandar alguns caracteres, como se quisesse passar alguma mensagem. Daí ele saiu da base correndo e olhou para cima. De repente desapareceu. Essa foi a última vez que esse player foi visto e, bem, o que aconteceu com ele? Por que ele tinha olhado pro céu antes de sumir? E o que eram aqueles caracteres no chat? Aonde ele foi? Bem, isso tudo que a gente vai explicar nesse. Bem, depois do vídeo do Dylan, as pesquisas no NameMC começaram a subir. Bem, até que tinha uma conta desse player, mas era só uma criança querendo zoar. Ele foi banido, alguém hackeou ele. O que eram aqueles caracteres? Bem, a gente vai descobrir nesse vídeo. Porque se alguém tivesse hackeado ele, pensando bem, ele ia ter subido na hora. Olá de novo. Isso vai parecer loucura, mas encontrei a pista sobre o Play 541. Depois de enviar meu primeiro e-mail, comecei a pesquisar, acabei executando uma versão histórica do jogo. Para minha surpresa, o servidor ainda estava ativo. Entrei por curiosidade e não estou brincando, tudo estava exatamente igual, nada havia mudado. Era como se o tempo tivesse parado desde que saí. Então fiquei meio assustado com isso, mas decidi que valia a pena continuar fazendo meus passos até os... O Play 541 desapareceu, me lembro onde ele estava, pois era perto da minha base, que ainda estava intacta depois de todos os anos. Chegou à minha base pelo mesmo caminho que eu fiz em 2010, quando cheguei no local. A coisa mais louca aconteceu. O jogo travou e fechou sozinho. De repente, pasta MP4 estava no meu computador. Eu não fiz ela e ela apareceu de repente no meu computador. Então abri.
Bem, vamos analisar. Bem, começamos com Dylan dando os recursos para ele. Depois nos deparamos com uma sombra, mas essa sombra não estava lá na visão do Dylan. Então, o que será isso? Ele aparece num cubo de cobblestone, sai para fora com vários totens de cobblestone em volta dele. Bem, daí depois ele entra numa sala preta com cubo branco, que dá uma mensagem por aí. Uma mensagem que parece ser a linguagem das pancadas de katana. Bem, depois ele volta para Totem e vê uma entidade. Que entidade será essa? Ela vai atrás do bloco de cobblestone e desaparece. Logo em seguida, aparece outro bloco branco e dá outra mensagem para ele. Bem, o mais bizarro de tudo isso, ele caminha um pouco mais e bem, acaba. O que seria isso? O que seria essa entidade? Quem é ela? Será que ela criou esse mundo? O que seriam essas mensagens? Bem, galera, é isso que nós vamos descobrir nesse vídeo. O que é essa entidade? O que ela faz? Será que ela criou esse mapa? O que são aqueles códigos? Será que esses totens são um meio de teletransporte? E muito mais. Bem, porque isso seria bem estranho. Porque Launcher não estava vendo tudo isso. Bem, vamos descobrir. Bem, primeiro vamos começar descobrindo o que são esses códigos, o que eles significam. Bem, um cara voltou no servidor com endereço de IP para averiguar. Então, vamos lá. I can't believe that just worked. We are on the server where player 541 was last seen. Along with Steve. I haven't heard back from Steve in a while, ever since I sent him that last message to check up, but it seems like this already looks familiar. It seems like Steve's base was close to spawn. This is so trippy. This is where they went in. Man, he didn't really have that much going for his base. But this is where player 541 stood, right here. And then he just ran out right between these trees. It was right here where he saw the shadow. He looked up. But there's nothing I can see. It's the same deal with me as with Steve, in the way that I cannot see any shadows or anything weird. There's nothing in the sky, but player 541 did see it. And there's nothing out of the ordinary. I mean, there's another house over here, like a little shed. Nothing special in particular, or something that stands out. I mean, there's this cobblestone structure, but this probably is just a base, or was supposed to be a base, and the person just didn't finish. How can something like this happen, and yet not leave a trail? Everything that we saw on the tape and in the screenshots all happened in this one tiny area. There has to be something here to make it make sense. Bem, pelo que o cara falou, não tem nada de anormal no mapa. Está tudo normal, não tem nada. Será que o player 541 mentiu? Bem, Dylan recebeu outro e-mail escrito: Dylan, peço desculpas pela minha ausência, tive que resolver algumas coisas. Me deparei com algumas coisas do player 541 no meu PC enquanto fazia uma limpeza. Isso está ficando muito estranho, não sei quão sério é isso, nunca vi nada parecido, também não sei porque essas coisas continuam aparecendo no meu computador, mas essa coisa está começando a me assustar. Anexei o arquivo, mas não deixei os e-mails.
Começamos o vídeo com o player 541 frente ao monólito e a entidade ali. Em vez da entidade se esconder, ela guia o player 541 até o monólito coberto. O player encara o monólito e, bem, primeiro começamos a ver uma coisa que parece uma pirâmide de tijolo e a entidade encarando um bloco branco, como se estivesse enviando alguma mensagem. Daí vemos um bloco de cobblestone, o mesmo que o player 541 estava quando chegou lá. E daí vemos a pirâmide de tijolos de novo. Daí a entidade some e a fita acaba. Então realmente os monólitos serviam como meio de teletransporte. Engraçado foi quando o Dylan entrou no servidor. Não tinha nada de anormal, diferente do player 541 que ele viu. Então será que ele foi a única pessoa que foi capturada? O que essa entidade quer dele? Por que essa entidade capturou ele? Parece que ela não quer torturar ele, por isso que ela só quer ajudar ele. Pera, então esse é o objetivo dela? Ajudar o Player 541? Talvez ela só esteja ajudando o Player 541 a perceber o que tá rolando. Bem, um tempo depois, Dylan postou um vídeo procurando ele. Bem, Dylan criou um canal de teorias no Discord. Bem, claro que seria aberto para qualquer teoria. Eu sei que já tá aberto faz um tempinho, mas um usuário publicou recentemente sobre as pirâmides, que elas já existiam no Minecraft antigo. E as pirâmides só estavam em 3 versões do Minecraft, 3 versões antigas. 2010 era 277-1, adicionou pirâmides de tijolo. 2010 277-2, reduziu pirâmides. 2010 325. Removeu o pirâmide. 2010 327. Bem, e tudo isso era na versão InfDev, a versão sucessora. A versão sucessora da é a versão sucessora da InDev. Bem, essa versão ainda estava em estado de desenvolvimento. A InfDev está na 4ª. Essa versão também adicionou o terreno infinito. Pra quem não lembra das Farlands. Bem, galera, tem até vídeo explicando essas pirâmides no YouTube, mas não parecem ser as mesmas. Bem, na versão InfDev as pirâmides eram bem mais altas, e na fita a pirâmide tinha uma entrada na frente e era bem menor. Bem, não é a mesma. Lembra dos caracteres que o Player 541 digitou no chat antes de desaparecer? Bem, são coordenadas. Pega no seu teclado, pressiona Shift e tenta digitar esses caracteres no seu bloco de notas. Viu? 121, 69 e 20. Não pode ser a coordenada da base, então faz mais sentido ser o bloco de cobblestone, porque tá até com uma altura razoável. Mas pra frente a gente foca nisso. Bem, galera, o pessoal do Discord foi se ajudando e descobriu o que estava escrito naqueles blocos brancos lá. Eu tava errado, não era criptografia. Bem, vocês sabem aquela linguagem lá da mesa de casamentos? Que você não consegue ler nada. Tudo isso é um idioma feito pela própria Mojang. Se chama Alfabeto Galáctico Padrão. Bem, o primeiro bloco estava escrito Elders. E o segundo bloco estava escrito InfDev. Coincidência? Pera, mas quem que tá mandando essas mensagens anciões? Bem, só a própria entidade poderia saber isso. InfDev? Bem, sim. Não era o Player 541 que estava se comunicando, sim a entidade. Esse deve ser o jeito dela se comunicar. Galera, isso criou muita teoria mesmo. Eu passava pra cima no Discord, parecia que a fita não acabava nunca mesmo. Galera, teorizaram até que esse player era um anjo. Sim, um anjo. Entusiastas em numerologia acreditam que nossos anjos da guarda usam diferentes técnicas para se comunicar conosco, usam sinais, símbolos, números. Esses números são chamados de números de anjos, carregam significados específicos, podem nos dar a orientação. Que? Espera, então a entidade é um anjo da guarda? Bem, galera, a gente não vai deixar essa teoria de lado porque ela faz bem sentido. Bem, eu percebi que na pirâmide tem uma entrada. Bem, galera, o Dylan pediu pro Latimer o download do mapa, até que foi fácil convencer ele. Pro Dylan dar uma analisada, né, no mapa. Bem, galera, o Dylan decidiu se aprofundar mais nesse mundo. Bem, depois de entrar no mapa, ele spawna na base. Galera, ele sai pra averiguar o mundo e não tinha nada de estranho. O galpãozinho tava ali, a mesma estrutura de cobblestone. Bem, até que ele decide entrar no galpão. Ele quebra alguns blocos e quando ele vai quebrar o bloco de
cobblestões ali, ele acha uma passagem. Ele pula e ele cai na mesma estrutura de cobblestone que o Player 541 apareceu. Ele olha para um bloco e uma mensagem. Bem, galera, ele sai dali, faz a mesma coisa até que ele aparece na base do Launcher. E quando ele sai, ele vê a sombra. Sim. Então não foi só o Player 541 que viu essa sombra. O Dylan também viu. E lá está a estrutura. Ele olha pra cima e ele aparece na pirâmide. Bem, a entidade sabia quem ele estava procurando. Ele entra na pirâmide e vai para uma sala preta. Com um bloco branco. Bloco branco. Algumas Mensagens. Converse através do portão para o lugar seguro. Não aqui. Em seguida, o jogo crasha.